Olá pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre as favas, muito conhecida também como feijão de fava ou também feijão de lima. Ela é uma das leguminosas mais resistentes à falta d'água, ou seja, ela aguenta aí vários dias sem regas, ela é bem resistente à seca. Eu sou a Jaciane, seja muito bem-vindo ao canal e no vídeo de hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre essa leguminosa tão diferente. Muita gente ainda não a conhece, mas eu tenho certeza que por meio desse vídeo você vai ter bastante informações a respeito dessa leguminosa. Importante que saibamos que existe uma outra espécie de fava, conhecida como vícia-fava. Essa fava não é muito comum aqui no Brasil, já que ela aprecia principalmente climas mais frios, sendo bem mais cultivada na Europa. Apesar de que no Brasil também há pessoas que cultivem, mas não é muito comum. Como eu falei, é mais cultivada na Europa. E essa vícia-fava, essa outra fava, essa fava que é muito conhecida como fava silvestre ou fava italiana, é totalmente diferente da fava que nós trataremos aqui no vídeo, já que o seu crescimento da fava italiana é ereto, ou seja, essa fava não é uma fava trepadeira como a nossa, que iremos falar no vídeo, e o crescimento também é bem mais alto, podendo chegar até 1,70 m de altura. Então é bom que a gente saiba diferenciar as duas espécies dessa vícia-fava, conhecida como fava italiana, e do feijão fava, de que nós trataremos aqui no vídeo. E já temos imagem da nossa fava, muito conhecida como feijão fava ou feijão de lima. As folhas, como vemos, elas têm uma coloração bem verde, de um verde bem intenso. Já as vagens, elas também são verdes e as sementes, elas variam bastante nas cores, podendo ser brancas, avermelhadas, pretas, pardas, podem ser também rajadas, ou seja, com várias cores. Geralmente as favas brancas são uma das mais preferidas. Certamente não será visível nesse vídeo, mas é importante que a gente saiba que a fava, esse feijão, possui linhas por toda a semente. Então, essas linhas são bem características das favas. As favas podem ser plantas anuais ou perenes, e sua duração de vida vai depender principalmente do cultivo e dos cuidados, mas ela pode ultrapassar aí mais de 1 ano, 2 ou até mesmo 3 anos sendo cultivada e produzindo também bastante grãos. As favas são mais comuns no norte e principalmente no nordeste. Ela é bastante cultivada, principalmente na agricultura familiar. Ainda dificilmente se há grandes produções de favas. Geralmente o seu cultivo está mais restrito, como eu falei, à agricultura familiar. E ela também é uma leguminosa muito saborosa. O seu consumo pode acontecer tanto por meio das vagens, que podem ser cozidas, como também as leguminosas, ou seja, os grãos, podem ser cozidos tanto quando esses grãos estiverem secos ou ainda mais jovens, ou seja, quando ainda estiverem verdes. Aqui na minha região, o consumo é mais comum quando ainda as vagens, principalmente os grãos, ainda estão verdes. Ou seja, nós não temos muito hábito de consumir a fava quando ela já está seca, ou seja, quando os grãos estão secos. Mas não tem problema nenhum, você pode cozinhar da mesma maneira que você cozinha o feijão. Inclusive, o preparo é bem simples. Ela tem um certo amargo, que eu já vou explicar por que ela possui um certo amargo, mas aí basta você colocar de molho, descartar essa água e também você pode estar fazendo uma fervura antes do cozimento definitivo, que assim vai tirar todo o amargo leve que ela possui. Não é um amargo muito forte, mas é um amargo que precisa ser retirado. E você pode estar fazendo isso, colocando esses grãos de molho e também fervendo e descartando a água e, consequentemente, temperar e cozinhar da forma que lhe convém. A respeito do cozimento dessas favas, é importante que haja uma fervura precedente ao cozimento definitivo. Nós já falamos rapidamente sobre essa fervura, que é essencial, é fundamental, principalmente para retirar
o amargo tão característico das favas. E esse amargo se justifica principalmente pela presença de glicosídeo cianogênico. E esse glicosídeo cianogênico, quando entra em contato com a água, produz um outro ácido, que é o ácido cianídrico. A gente já falou um pouco desse ácido quando falamos da mandioca, especialmente a mandioca que muita gente conhece como a mandioca brava. Pois é, a mandioca brava também tem esse ácido cianídrico, que é o responsável por dar o amargo também nas mandiocas. E esse ácido cianídrico é importante que ele seja removido das favas, não somente porque carrega um amargo um pouco desagradável, mas também porque, de certa forma, é tóxico. Por isso que é importante a fervura, já que as altas temperaturas, como por exemplo a fervura, vai inativar esse ácido cianídrico. E uma vez inativado, já podemos estar consumindo as favas de maneira que não nos será prejudicial. Então, a gente pode já estar consumindo as favas tranquilamente. O plantio das favas de lima ou feijão fava acontece por meio de sementes. Essas sementes têm uma ótima taxa de germinação e também têm um crescimento bem acelerado. A floração geralmente acontece por volta dos 90 a 100 dias depois da germinação das sementes. A colheita pode estar acontecendo por volta dos 120 dias a 140 dias depois também da germinação das sementes. De certa forma, é uma leguminosa que a gente pode estar colhendo com uma certa rapidez. Também é importante que saibamos que os frutos, ou seja, as vagens juntamente com os grãos, são bem duradouros, ou seja, a fava produz bastante. E essa produção é intensa e é duradoura, então a gente pode estar colhendo bastante as vagens contendo esses grãos. As favas podem ser consociadas com outras culturas, como do milho, mandioca, como é o nosso caso aqui. Nós temos uma plantação de mandioca, então ela pode ser muito bem consociada com outras plantações. As favas também são bem similares ao feijão mangalô, muito conhecido como feijão também labi-labi, mas existem algumas diferenças que nós vamos estar percebendo aqui no vídeo. E para a gente estar observando essas diferenças, temos aqui um ótimo exemplo de um pé de mangalô, muito conhecido também como feijão labi-labi, juntamente com um pé também, um plantio de fava. E dá para a gente perceber que nós estamos vendo duas tonalidades de cores, uma tonalidade de um verde mais claro, que é o feijão mangalô, e temos uma outra tonalidade mais escura, como essa que vocês estão vendo no vídeo, que é a fava. Então, visivelmente, sempre as folhas das favas têm uma tonalidade bem mais escura em comparação com as folhas do mangalô. As flores do feijão fava são numerosas e têm uma coloração bem esbranquiçada. E essas flores, embora bastante abundantes, são menores se compararmos com as flores do feijão mangalô. Essas flores também são bem mais discretas, elas geralmente ficam mais encobertas por folhas e até mesmo pelos ramos do próprio feijão fava. E além disso, essas flores do feijão fava, elas têm uma haste floral bem mais curta se compararmos com as hastes florais do feijão mangalô. E só para a gente comparar a fava com o mangalô, a gente percebe que as hastes florais são bem mais longas do feijão mangalô, são hastes florais bem mais vistosas, projetadas realmente para serem vistas pelos polinizadores. Fora esses detalhes que eu estou mencionando aqui, só é bom lembrar que a própria vagem, assim como os grãos do feijão mangalô e do feijão fava, são bastante diferentes, apesar de muito similares. E esse foi o nosso vídeo de hoje. A gente falou bastante sobre a fava, muito conhecida também como feijão de fava ou feijão lima. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e aprendido um pouco mais a respeito dessa leguminosa tão presente aqui no Nordeste, mas ainda assim muito pouco cultivada. Eu espero que você tenha aprendido um pouco mais com esse vídeo e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.